E aí, sabe aquelas decisões que, nossa, tiram o nosso sono? Aqueles momentos em que a gente olha para um lado, olha para o outro e simplesmente não sabe que caminho seguir? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas ferramentas mentais muito poderosas para ajudar a navegar nesses dilemas. E vamos ver de tudo um pouco, desde um caso de tribunal até situações do nosso dia a dia mesmo. Ok, vamos começar com uma questão que já bota a gente para pensar logo de cara. Imagina a cena. Uma pessoa morrendo de fome furta um pão para conseguir sobreviver. E aí, ela deveria ser condenada por isso? É complicado, né? Porque por um lado, um crime aconteceu, mas por outro, poxa, a motivação foi a mais básica de todas: sobreviver. Não tem resposta fácil, e é exatamente por isso que é um ponto de partida perfeito para nossa análise. E aqui está o pulo do gato do problema. A gente não está falando de escolher entre o certo e o errado. Na verdade, o que está acontecendo é um choque entre dois valores muito importantes. De um lado, o respeito à propriedade, que é, assim, fundamental para a sociedade funcionar, e do outro, o direito à sobrevivência, a necessidade mais básica do ser humano. Então, como é que o sistema legal, que precisa ser todo certinho, preto no branco, lida com uma situação que é totalmente cinzenta? Bora ver como a lei se vira para lidar com essas complexidades da vida real. Primeiro, só para a gente alinhar os ponteiros aqui, tem uma diferença técnica importante. No furto, a pessoa pega alguma coisa sem que a vítima veja, sem confronto. Já no roubo, a história é outra, tem ameaça, tem violência. No nosso caso do pão, então, a gente está falando de furto, ok? Agora, olha que coisa curiosa na lei. O Código Penal define o crime e a pena, só que muitas vezes ele não faz diferença sobre o valor do que foi levado. Para a lei, na sua forma mais estrita, furto é furto, não importa se foi um pão ou um diamante. E é aqui que entra a sabedoria do sistema jurídico. Para resolver essa sinuca de bico do pão versus diamante, os juízes desenvolveram o que eles chamam de princípio da insignificância. A ideia é bem simples. A lei não deveria se ocupar com uma coisa tão pequena, tão insignificante, que não chega a prejudicar a sociedade de verdade. Na prática, é o sistema reconhecendo que, beleza, tecnicamente até houve um crime, mas o impacto foi tão mínimo que dar uma punição severa seria totalmente desproporcional, seria injusto. A ideia é que o que aconteceu é, na essência, insignificante. E como um princípio desses vira a regra? Através de uma coisa chamada jurisprudência. É assim, quando vários juízes, em casos parecidos, tomam decisões semelhantes várias vezes, isso cria um histórico, um guia para os casos futuros. É um jeito de a lei evoluir e se adaptar à realidade. Ok, vamos sair um pouco do mundo dos tribunais. Agora, a gente vai trazer essa mesma lógica de pesar valores aqui para a nossa vida, para as decisões que a gente enfrenta no dia a dia. Porque é aqui que o negócio fica realmente pessoal. E este é um ponto chave. Se a escolha fosse entre o que é obviamente certo e o que é obviamente errado, seria fácil. A verdadeira dificuldade não está aí. Ela está aqui. O verdadeiro dilema é quando a gente tem dois valores positivos, duas coisas boas, e precisa escolher só uma. Tipo, ser leal a um amigo ou ser totalmente honesto? Se dedicar de cabeça na carreira ou ter mais tempo com a família? É aqui que a coisa aperta. O filme Até o Último Homem ilustra isso de um jeito perfeito. O protagonista vive um conflito gigante entre dois valores nobres: o dever de defender o país dele em plena guerra e a convicção moral dele de nunca, jamais tirar uma vida. Os dois valores são admiráveis. Como o X escolhe um? Então, o que fazer quando a gente se depara com um conflito desses? A fonte que a gente analisou oferece tipo um kit de ferramentas com 3 estratégias práticas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira ferramenta é a mais direta. É o ato de, literalmente, colocar os dois valores numa balança e analisar a situação específica. A pergunta a ser feita é exatamente esta. A fonte cita aquele exemplo extremo dos sobreviventes nos Andes. Moralmente, canibalismo é errado. Mas, naquela situação, o valor da sobrevivência pesou muito mais. É tudo uma questão de contexto. Em um dilema, qual valor é mais fundamental naquele momento? Mas e se a gente não quiser sacrificar nenhum dos valores? Às vezes, existe uma solução criativa, uma terceira via que permite honrar os dois. Voltando para o nosso herói do cinema, ele não escolheu um valor em vez do outro. Ele encontrou uma forma de conciliar os dois. Ele foi para a guerra, sim, honrando o dever com o país, mas ele se recusou a pegar numa arma, honrando a sua consciência. Ele se tornou médico. Em vez de tirar vidas, ele salvou vidas e virou um herói. Uma solução simplesmente brilhante.
A última ferramenta é para aqueles dilemas que envolvem outras pessoas. É uma habilidade de comunicação que pode evitar que a gente entre em conflitos que, na verdade, nem são nossos. Esse cenário é um clássico. Alguém chega para desabafar sobre um parente, a gente toma partido da pessoa, fica com raiva junto, e aí, alguns dias depois, as duas pessoas fazem as pazes. E a gente? A gente fica com um ressentimento que nem era nosso para começo de conversa. A solução é a escuta empática. O objetivo aqui não é dar conselho, não é julgar, nem contar a nossa própria história. É simplesmente oferecer um espaço seguro para outra pessoa poder se expressar. É ouvir para entender, e nada mais. E o resultado disso é poderoso. A gente oferece o apoio emocional que a pessoa precisa, mas se mantém fora da briga. A gente ajuda sem se prejudicar. É uma forma de sabedoria nos relacionamentos. Então, para resumir, aqui está o nosso kit de ferramentas. Diante de uma escolha difícil, a gente pode pesar os valores, buscar uma terceira via inovadora ou se envolver outras pessoas, praticar a escuta empática. São 3 abordagens poderosas para trazer clareza à confusão. E para terminar, fica uma reflexão. Pensa numa decisão difícil que já apareceu na sua vida. Olhando para trás, com essas ferramentas em mente, será que pesar os valores, procurar uma terceira via ou simplesmente ouvir com mais empatia poderia ter mudado o resultado? A resposta pode ser um guia valioso para as próximas escolhas.